Beleza, vou começar então a correção da atividade da aula passada. Hoje é dia 20 de julho de 2022, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Na aula passada, eu deixei uma atividade para a criação e implementação de um projeto de banco de dados. Estou compartilhando ela com vocês. Essa é a atividade: fazer o projeto de banco de dados no MySQL Workbench, criar o banco de dados na sua conta no sqlweb.com.br e enviar cópia do arquivo do Workbench e imagem do banco de dados criado no PHP-MyAdmin nas suas respectivas contas. Essas informações, como mostra as orientações aqui, devem ser enviadas para o e-mail andré.cefores@gmail.com, no assunto BD1, atividade 11, e no texto o seu nome completo. Anexo. Neste e-mail você deve enviar o projeto feito no Workbench e a imagem da implementação na sua conta. Bom, vamos partir aqui do cenário. Qual que é o cenário para o projeto de banco de dados? O gerente da empresa de ônibus Gontijo precisa controlar de cada ônibus qual o fabricante, ano e capacidade. Dos motoristas, número da habilitação. Ele precisa também ter uma tabela de horários, considerando horário de saída da cidade de origem e previsão de chegada na cidade de destino. Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, mês ou ano? Então, fica claro para a gente nessa especificação aqui que o gerente da empresa de ônibus precisa ter as informações de todas as viagens feitas pelos ônibus e quem eram os motoristas que estavam nesses ônibus para que ele possa ter esse controle, né? Outras informações que são necessárias é a quantidade de passageiros que viagem, valor recebido em passagens em cada viagem, mês ou ano. Então tem que ter um controle financeiro também. Cada viagem precisa saber dos clientes. Hoje em dia está diferente. Antigamente você comprava uma passagem no guichê do ônibus, entrava no busão e vamos embora. Hoje a apresentação de documentos está sendo exigida, né? Então fica mais fácil a gente ter esse controle aqui e registrar todos os passageiros de todas as viagens. Qual o cliente que mais fez viagens pela empresa? Isso aqui pode ser uma informação interessante. Eventualmente, se você quiser premiar ou dar algum tipo de atenção especial a um cliente que é mais fiel e usa mais o serviço da empresa. Cliente mais idoso. Quantos clientes do sexo feminino fizeram viagens no mês anterior? Qual a cidade que recebeu o maior número de passageiros no mês ou no ano passado? Então, além de um controle financeiro, a gente tem aqui alguns controles também adicionais que o dono da empresa precisa ter. Bom, eu vou começar, deixa eu abrir aqui o meu Workbench. Como eu disse na aula passada, quem ainda não se sentir à vontade para partir direto para o Workbench, faça como nós fizemos nas primeiras aulas. Abre uma planilha, faz um rascunho ali, coloca alguns dados para que você possa enxergar o que está resultando daquela proposta que você está implementando. Então, não tem problema nenhum fazer esse rascunho na planilha antes de partir diretamente para o projeto. Bom, vou criar aqui um
um novo modelo. Neste novo modelo, um diagrama novo. E nesse novo diagrama, eu vou começar a colocar as tabelas. Voltando aqui para o... Vamos lá. Os primeiros pontos importantes aqui, ó. O gerente da empresa precisa controlar. Ele precisa ter um controle sobre os veículos da empresa, ou seja, dos ônibus. Quais são os ônibus? Quem é o fabricante de cada ônibus? Qual que é o ano de fabricação? Qual que é a capacidade desses ônibus? Essas informações são importantes para fazer uma espécie de controle de gestão de frota, né? Então, se você tem um controle aí dos veículos da empresa, isso pode ser importante para decisões futuras. Então, de cara, eu vou criar aqui uma tabela para mim saber quais são os fabricantes que existem e uma tabela de ônibus. Então, vou criar primeiro a tabela, vou chamar de fabricantes, para ficar igual o que está no exercício, mas a nomenclatura aqui, lembrando, já comentei disso nas primeiras aulas, a nomenclatura que a gente usa aqui tem que ser a nomenclatura mais próxima da que os usuários e os funcionários da empresa estão habituados. Isso facilita a comunicação entre a equipe de computação que está desenvolvendo o projeto e os clientes que vão usar o sistema. Então, já que o exercício fala de fabricantes, eu vou colocar aqui também fabricantes. E dos fabricantes, a princípio, eu vou deixar apenas um código e um nome. E o nome de preenchimento obrigatório. E depois, os ônibus. Eu poderia chamar de veículos também, mas como se trata de uma empresa de ônibus, eu vou deixar apenas, eu vou usar apenas o nome ônibus mesmo. Eu vou usar a placa como chave primária dessa tabela. A placa terá 7 caracteres. Esse ônibus também eu preciso saber qual que é o ano de fabricação dele. Esse ano, eu posso usar um campo decimal 4,0, preenchimento obrigatório, porque o ano tem 4 dígitos, só o ano, então. Esse ônibus também eu preciso saber qual que é a capacidade dele. Capacidade, eu imagino, seja a capacidade de passageiros. Capacidade. A capacidade, eu posso usar o tipo TININT. Para quem já estudou o manual e se lembra, esse tipo TININT, eu consigo armazenar de 0 a 255. Cadê ele? TININT, ó. E é o suficiente. Placa, ano e capacidade. A princípio eu vou deixar só isso. Vou salvar isso aqui antes que dá daqueles tilt. BD1 2022.07.20, que é a data de hoje. Bom, mas nós precisamos saber qual é o fabricante de cada ônibus. Então, eu vou fazer aqui aquele relacionamento. Clico no ônibus, depois clico no fabricantes. E ele já cria para mim aqui a relação. E, consequentemente, assim, eu já vou saber quem é o fabricante de cada ônibus. Vou só trocar aqui no fabricantes o nome dessa coluna, porque eu gosto de ter esse nome no singular. Fabricante, pronto. Então, deixa eu voltar aqui. Então, qual é o fabricante de cada ônibus? Eu já sei. Qual que é o ano de fabricação dele, a capacidade dele, eu já sei. Bom, até aqui, o que eu estou implementando, eu acho que já contempla. Eu tenho ali os fabricantes e os ônibus, com ano e capacidade. Agora, tem que saber dos motoristas também. Número da habilitação dos motoristas. Eu vou fazer de um jeito aqui e depois, mais para frente, a gente pode questionar isso e estudar possíveis melhorias. Então, vou colocar aqui os motoristas
E os motoristas, a princípio, eu preciso da CNH deles. Então, porque CNH costuma ser um número, né? É um número. Qual que é a quantidade máxima de dígitos que tem nesse número da CNH, hein? 11? Igual a CPF? Com tracinho. Não, o tracinho a gente ignora, né? A gente não precisa pensar na formatação, porque quem vai se preocupar com a formatação do número no aplicativo é o programador. Aí a gente não vai se preocupar com isso, não. Então, vamos botar aqui, já que são 11, eu posso pôr um char de 11, porque esse número ele pode começar com 0, e se a gente definir um campo numérico que começa com 0, esse 0 desaparece, né? Então, eu vou trabalhar com um char de 11 aqui. Bom, do motorista, a princípio, o que ele fala aqui é só o número da habilitação. Então, tá aí, é isso. Vou salvar aqui de novo. Deixa o motorista aqui, que depois nós vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Bom, agora eu preciso de uma tabela de horários, considerando horário de saída da cidade de origem e previsão de chegada na cidade de destino. Esse item aqui, ó, eu estou considerando que é aquele horário das viagens feitas pelaquela empresa. Se você chegar no guichê da empresa, na rodoviária, você vai me perguntar, um funcionário lá vai poder te dizer, ó, eu tenho ônibus de tal cidade para tal cidade, que sai de lá tal hora, chega em tal hora. Então, é mais ou menos esse quadro de horário. Então, nesse quadro de horário, eu tenho cidade de origem e cidade de destino. Então, eu vou precisar de uma tabela de cidades aqui. Vou criar uma tabela de cidades. As cidades, a princípio, eu vou trabalhar apenas com o nome. Se depois eu identificar que eu preciso de mais alguma informação, eu volto aqui e faço o ajuste. E agora, os horários, eu vou criar uma outra tabela. Que vai ser horários. Na tabela de horários, eu vou considerar... eu estou deixando esse D, eu vou deixar esse D mesmo. Eu tenho a mania de usar código, mas eu já expliquei para vocês que código e ID, para mim, é a mesma coisa. Esse ID seria uma abreviação de identificador ou de código, tá? Então, fiquem à vontade para usar código, se vocês preferirem. E aí, nos horários, todos os horários, eles terão... Bom, vamos ver como é que nós vamos colocar isso aqui. Os horários, eles podem ser, por exemplo, Uberaba a Ribeirão Preto, segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Horário de saída de Uberaba, 19 horas, e previsão de chegada, 21h30, em Ribeirão Preto. Então, os horários de ônibus normalmente podem ser assim, né? Pode ser todo dia, 6 da manhã, Uberaba, Araguari. Então, tem o dia da semana, um horário de saída, cidade de origem, cidade de chegada e uma previsão de horário de chegada. Essa é a lógica que a gente está habituada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma coluna que seria o dia da semana. Deixa eu pensar como é que nós podemos fazer isso. Os dias da semana são sempre de segunda a sábado. Poderíamos ter uma tabela de dias de semana, não faz sentido, porque a princípio isso não muda nunca. Mas eu poderia ter... esses horários, eles podem mudar também, né? Por exemplo, Uberaba, Ribeirão Preto, segunda, quarta e sexta. De repente, está dando um fluxo muito grande de passageiros, a empresa pode querer colocar isso diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Então, isso pode mudar.
Então, nós temos aqui várias alternativas, várias possibilidades. Deixa eu pensar como é que nós podemos registrar os dias da semana. Bom, eu vou colocar aqui, eu tive uma ideia, eu vou colocar aqui o dia da semana. Esse dia da semana, eu vou colocar um char 3. Na realidade, eu poderia colocar um tiny-int também, né? É muito comum, não sei se vocês viram lá nas funções, a gente vai estudar isso mais depois na próxima disciplina. Eu posso considerar 1 domingo, 2 segunda, 3 terça, 4 quarta, 5 quinta, 6 sexta, 7 sábado. Poderia considerar um número de 1 a 7, para saber qual que é o dia da semana. Poderia considerar um char de 3, seg, ter, qua, qui, sec, sábado, sei lá. Então, tem várias possibilidades para isso. A forma mais econômica para fazer isso é usando mais uma vez o tiny-int, que gasta 1 byte só. E eu vou considerar aqui que, nesse padrão que eu falei para vocês, 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça e assim sucessivamente. Então, eu tenho o dia da semana, que vai ser um número de 1 a 7. Eu tenho hora saída, que vai ser um time. E hora chegada, que é outro time, que é a hora de saída e a hora de chegada. Bom, fora isso, deixa eu ver como é que está ficando aqui. Salvando. Beleza, então eu tenho os horários, que é um dia da semana, segunda, sai às 19 e chega às 20. O que está faltando aqui? Está faltando dizer qual que é a cidade de origem, qual que é a cidade de destino. Vou fazer isso fazendo relacionamento de horário com cidades 2 vezes. Porque será uma cidade será a origem e a outra cidade será o destino. Todas elas com preenchimento obrigatório. Na hora que a gente for cadastrar isso aqui dentro do banco de dados, que a gente implementar esse banco de dados lá no site, talvez fique mais claro para vocês o resultado que isso aqui vai gerar para nós. Então, nessa tabela de horários, eu consigo colocar todos os horários, todos. Eu coloco, segunda-feira, sai às 19, chega às 21h30, origem Uberaba, destino Ribeirão Preto. Talvez seja interessante a gente ter aqui a tabela de estados, apesar de que no exercício não se fala disso, mas se não me falha a memória, existem cidades no Brasil com nome repetido. Não sei se isso procede, mas eu tenho uma lembrança de uma vez ouvir falar que no Brasil existe 4 cidades chamadas Uberaba. Já ouviram falar? Tem uma no... Parece que tem uma na Bahia. Sul, se não me engano. Não, no Sul, acho que é o nome de uma avenida em Curitiba. Eu acho que é um negócio assim. Bom, daqui um pouquinho mais para frente a gente avalia. Aí já é uma questão que está fugindo do enunciado do exercício, mas seria uma questão onde a gente está identificando um item que pode ser uma falha, né? E a gente possa ter que ajustar isso. Então, essa tabela de horários, acho que ela está contemplada. Os horários, considerando quando é que sai, que hora, previsão de chegada, cidade que sai, cidade que chega. Agora, a gente começa a falar das viagens que cada ônibus fez. Quantas horas de viagem cada... Bom, então, quando eu vou ter que ter uma tabela para as viagens que acontecem agora. E aí, eu vou criar uma tabela. O que tem numa viagem? Vai ser a tabela de viagens. Todas as viagens que acontecem serão devidamente registradas nessa tabela. A gente pode pôr aqui uma coluna dia, que é um date, que é a data que aquela viagem aconteceu.
Uma coisa é o horário falar que é segunda-feira, sai às 19 e chega às 21. Outra coisa é ter acontecido uma viagem no dia 18/7/2022. Então, ali é só o horário, a tabela de horários. Aqui é as viagens que efetivamente aconteceram. Bom, então, essa viagem aqui, ó, o que que ela é? Essa viagem, ela é referente a um determinado horário. Para ela ter acontecido, teve um ônibus envolvido nessa viagem, e para ela ter acontecido, ainda é necessário um motorista, né? Não temos esses ônibus ainda igual os veículos autônomos, né? Então é isso que precisava no mínimo ter. No mínimo isso aqui. Deixa eu trocar aqui os nomes, do jeito que eu gosto. Horário. O ônibus. E o motorista. Pronto. Já tenho um pedacinho das viagens. Então, na viagem eu tenho o dia, o horário, de que horário é referente àquela viagem, e depois, qual ônibus foi utilizado na viagem e qual foi o motorista que pilotou esse busão. Bom, vamos voltar aqui agora. Com isso, eu vou saber quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo. Por que que eu vou saber quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Porque, olha só, toda viagem que acontece, eu registrei o dia. Esse dia aqui, ó, que é um date, ele fala que dia que aconteceu aquela viagem. E, consequentemente, eu sei qual é o ônibus usado, sei quem é o motorista que estava dirigindo, e referente a que horário era aquela viagem. Se eu sei qual é o horário, consequentemente, eu sei a cidade de origem e a cidade de destino. E qual era a previsão, né, de hora de saída e hora de chegada. Então, isso já está tudo registrado aqui nas viagens. O próximo item é quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, mês ou ano. Então, veja que essa tabela de viagens me permite levantar isso também. Quantas horas o motorista viajou no mês passado? Eu vou pegar o motorista. Do motorista, eu vou separar todas as viagens que ele fez no mês passado. E dessas viagens, pelo horário, eu sei qual que é o horário de saída e o horário de chegada. Então, eu consigo calcular as horas de viagem de cada motorista. Não estou considerando aqui eventuais atrasos, tá? Quantidade de passageiros em cada viagem. Opa, não tratei de passageiros no projeto ainda. Então, aqui nas viagens, eu só vou inverter esse negócio aqui, gente, porque eu não gosto de linha cruzando assim, não. Ó. Se eu apagar esse cara aqui e criar ele de novo, eu acho que ele passa para baixo. Se eu fizer ele aqui de novo, aí, ó, já não está cruzando mais. Isso é coisa de doido, né? Vocês estão percebendo que quem mexe com computação chega num nível de loucura no final da vida que não gosta de ver linhas cruzando no projeto. Isso aqui, com um projeto com 15, 20 tabelas, você até pode achar razoável fazer, mas quando você pega um projeto com 3, 4, 5 mil tabelas, aí é quase impossível você não ter linhas cruzando, né? E o projeto está tão visualmente confortável como esse aqui está. Vamos trabalhar então com passageiros. Então, eu vou criar uma tabela de passageiros. E aí, eu já vou levantar a questão aqui. Ó. Quando eu falo de passageiros, eventualmente, vocês concordam comigo que um motorista, funcionário da empresa, ele também, eventualmente, pode se tornar um passageiro em determinado momento. Então, é essa questão aqui que eu tinha comentado no início do exercício. Eventualmente, um motorista também pode ser um passageiro. E se isso acontecer, eu vou ter os dados do motorista aqui e os dados do passageiro aqui. Então, o que eu posso
fazer aqui? Eu posso pensar numa solução para integrar motorista e passageiro em uma coisa só. E em vez de trabalhar com passageiros e motoristas, eu vou trabalhar com pessoas e vou fazer isso aqui, ó. A CNH, para pessoas, eu vou deixar ela como não obrigatória. Eu vou apagar motoristas e a pessoas com o CNH não obrigatório, quando a pessoa tiver CNH, quando for um motorista, eu considero uma motorista. Quando for motorista, tem que ter CNH, tá? Então, olha só, eu criei a tabela de pessoas, e aí eu estou considerando que o meu motorista, ele é uma pessoa, e obviamente ele tem um nome, tem uma CNH. Porém, a CNH, em caso dos passageiros, obviamente, não é obrigatório. Então, se um passageiro está comprando uma passagem, eu não vou pedir a CNH dele e não vou preencher esse campo. Por isso que está not null lá, tá? Eu preciso controlar não só passageiros, mas as passagens compradas. Então, aqui, ó, ele fala de se é sexo feminino ou masculino, fala também da idade, não fala? Do cliente mais velho. Tem isso aqui, não tem? Cliente mais idoso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui na tabela de pessoas, eu vou colocar aqui a data de nascimento das pessoas, vou colocar o sexo vai ser char de 1, data de nascimento eu posso pôr obrigatória, o sexo eu posso pôr obrigatório, CNH não é obrigatório porque os passageiros não precisam ter CNH para viajar. Bom, aí eu vou colocar aqui agora a tabela de passagens. Passagens. E a tabela de passagens, ela vai permitir com que eu faça esses controles adicionais aqui, ó. Veja bem, quando você vai fazer uma viagem de ônibus, o valor que você paga, todo mundo pagou exatamente o mesmo valor, correto? Eu nunca ouvi falar que tem uma passagem de ônibus que você compra na rodoviária e um paga mais barato que o outro. É sempre o mesmo preço, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pôr o preço da passagem aqui na viagem, ó. Preco, decimal, 9,2. Por quê? Esse preço é obrigatório. Porque todo mundo paga o mesmo preço. Então, quando acontecer uma viagem, aquela viagem daquele dia custou R$50. Aquele mesmo horário da segunda-feira às 19 para Ribeirão Preto, saindo de Uberaba, pode ter sofrido um reajuste e passou a custar outro valor. Aí o preço da viagem aqui muda. Aí aqui nas passagens, eu vou ter uma pessoa, que é um passageiro, e eu vou ter aquela passagem referente a uma determinada viagem. Deixa eu tentar organizar isso aqui melhor. Passa para cá. Isso. Passa você para cima, você para baixo, fica mais bonito. Então, aqui na tabela de passagens, a pessoa é passageiro. E aqui eu tenho a viagem. Bom, com isso aqui, ó, com a tabela de passagens, eu consigo saber quantos passageiros tinham naquele ônibus, naquela viagem, quanto cada um pagou, quanto foi pago na passagem daquela viagem. Então, vamos ver o que eu já consigo resolver com isso.
Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Nós já temos condições. Eu tenho as viagens que tem o dia, que é date, identifico o busão. Então, consigo levantar isso. Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, mês ou ano? É a mesma lógica. Eu tenho a viagem, tenho o motorista. Cadê o motorista? Tenho o motorista da viagem, tenho o horário que ele fez. É só fazer as continhas. Hora que saiu, hora de chegada, consigo calcular quantas horas ele ficou e somo todas as viagens de um determinado período de tempo, consigo calcular isso aqui também. Quantidade de passageiros em cada viagem, também consigo calcular. Por quê? Eu tenho aqui a viagem e aqui eu tenho as passagens. É só eu ver quantas passagens tem para aquela viagem, que eu sei a quantidade de passageiros. Valor recebido em passagens em cada viagem, mês ou ano. Também aqui, ó, na viagem tem o preço, e eu calculo quantas passagens foram vendidas naquele preço, e eu tenho o dia que é date, consigo calcular para uma viagem, para uma semana, para um mês, tenho todas as possibilidades aqui. Qual o cliente que mais fez viagens pela empresa? Tá fácil. É só eu vir na tabela de passagens e pelo o passageiro aqui, ó, eu consigo saber qual o passageiro que mais comprou passagens na empresa. Qual o cliente mais idoso? Eu venho aqui nas passagens e vejo a data de nascimento daquele passageiro. Quantos clientes do sexo feminino fizeram viagens? Também está aqui, ó. Passageiro, eu identifico pela data de nascimento e pelo sexo. Pelo sexo eu consigo identificar. Qual a cidade que recebeu o maior número de passageiros no mês ou no ano passado? Eu tenho aqui as viagens, a quantidade de pessoas, passagens de cada viagem, sei a cidade de origem e destino, através do horário, consequentemente, eu consigo levantar essa informação também. A princípio, me parece que com essa proposta aqui, eu consigo solucionar tudo que foi solicitado no exercício. Sendo assim, próximo passo é fazer a implementação desse banco de dados, né? Vou abrir aqui o... Deixa eu abrir meu usuário. Abrir o meu usuário aqui no painel de controle. Usuário prof. Senha prof. Não te falar. Ah, senhor. Dá impaciência. Usuário aberto. Usuário prof. Vamos criar o banco de dados. Bom, para criar o banco de dados, nós vamos aqui, cadê o banco de dados MySQL? Está aqui. Vamos criar um novo banco de dados. 20/7, vou criar esse banco aqui, BD1, 2022, underline não pode? Então, BD1, 2022, 0720. A senha qualquer aqui. Criar um novo banco de dados. Está aí criado. Bora para o PHPMyAdmin, fazer a implementação desse banco de dados. Tá ele aqui, BD1 2022 0720. Pronto, banco de dados vazio. Vou pegar aqui, ó, e vou pegar cada tabela. Nessa disciplina eu não vou explicar isso não, mas daria para conectar esse Workbench lá no banco de dados e fazer a criação.
Bom, deixa isso para uma outra. Eu vou pegar os comandos aqui, ó, botão direito do mouse, copiar SQL, vou criar a tabela de fabricantes primeiro. A tabela de... eu tenho que trocar esse MyDB aqui, ó, senão isso vai me dar uma dor de cabeça danada. Vou pegar o nome do banco de dados. Pegar aqui o nome do banco de dados, que é prof_bd1 2022. 2022. Eu vou trocar aqui nesse MyDB, ó. Dá um duplo clique aqui nesse MyDB. E se eu trocar esse nome desse banco de dados aqui, ó, quando eu for gerar o código, ele já vai gerar o código com o nome certo. Vou salvar. Novamente. Copiou. Vamos voltar lá para criar esse banco de dados. Agora, na hora de colar aqui, ele já vem com o nome correto aqui, ó. Continuar. Vamos ver. Foi, criou. O próximo, vou criar cidades. Pronto. Criado cidades. Eu estou criando as tabelas primeiro, aquelas tabelas que não tem... Bom, agora eu já criei fabricantes e cidades, eu posso criar ônibus. Ônibus depende só de fabricantes. Então, vou criar o ônibus. Criou o ônibus. Horários, agora eu posso criar, porque horários depende só de cidade. Ok. Vamos ver. Criado. Viagens. Viagens depende também de pessoas. Então, eu tenho que criar pessoas primeiro. Copiar pessoas. Criando pessoas. Bom, agora eu já tenho pessoas. Agora eu posso criar viagens. Pronto, viagens criadas. E, por último, passagens. Passagens. Salvei isso aqui. Pronto. Então, banco de dados criados. Então, aqui as 2, 3, 6, 7 tabelas. 2, 4, 6, 7 tabelas. 7 tabelas criadas. Agora, vamos inserir alguns dados nessas tabelas. Vou começar aqui com os fabricantes. Eu já expliquei para vocês os comandos, né? Cert, into, fabricantes. Fabricantes tem ID e nome. O ID eu acho que eu não preciso, porque o ID eu pus autoincremento aqui, ó. Se eu quiser conferir se esse negócio está correto, deixa eu conferir aqui no PHP-MyAdmin a estrutura da tabela fabricantes. Tem o autoincremento aqui, ó. Então, não preciso informar o ID, basta informar o nome. Então, insert into fabricantes, basta informar o nome. Vamos botar aqui Mercedes-Benz. Colocar aqui Mercedes-Benz, Volvo, Marco Polo. O que mais tem de marca de busão, hein? Então, vamos só de 3 mesmo. Só Mercedes, Volvo, Marco Polo. Continuar. Cadastrados os 3 fabricantes. Se eu vier para cá, agora eu tenho os fabricantes 1, 2 e 3. Já tenho fabricantes, agora eu posso ter ônibus. Se eu posso ter ônibus,
Vamos para a tabela de ônibus. O que eu preciso cadastrar na tabela de ônibus? Olhando no projeto. Ônibus eu tenho placa, ano, capacidade e o fabricante. Então, insert into ônibus. Tem que formar tudo. Placa, ano, capacidade, fabricante. Placa, ano, capacidade e fabricante. Valores. Vou ter que botar umas placas qualquer aqui. O ano eu pus, o ano é decimal de 4, então é um número. A capacidade, 45 passageiros. O fabricante é o fabricante 1. Deixa eu botar umas placas qualquer aqui. XPT 90. Vou cadastrar alguns ônibus aqui. Opa. Tenho 5 no meu teclado, tá? Opa. Vamos lá, mais alguns ônibus. Mais 2 placas. E, por último, essa aqui. Bom, ônibus 2012, eu tenho um ônibus 2020, eu tenho um ônibus 2015, tenho um ônibus 2021, tenho um busão zerado 2022, tenho um busão 2019, tenho um busão 2020, tenho um busão 2021, tenho um busão 2012, tem um 2013, pronto. Um é de 45, outro é de 50 lugares, outro é de 48, outro é 46. Tem um micro-ônibus de 30 lugares, tem um de 44, tem um de 50, 42, 48. Pronto. Esse aqui é 2, esse aqui também é 2, esse é 3, opa, 4 não tem. 3, 2, 2, 3, 2, 3, pronto. Tá aí, tenho 10 busão na empresa de ônibus. Depois eu vou precisar lembrar essas placas. Pronto, tá todo aí, todos os ônibus cadastrados. Beleza, vamos adiante. Já tem o fabricante, já tem o ônibus. Cidades e horários. Vamos criar os cidades e horários agora. Cidades, eu acho que eu pus autoincremento, pus. Então, se cidade tem autoincremento, basta informar só o nome das cidades. Então, vamos cadastrar as cidades. Insert into cidades. Só o nome. Vou já botar o comando aqui várias vezes. Então, vamos lá. Uberaba, Araxá, Campinas, Ribeirão Preto, Ibiá, Nova Ponte, Oi? Campos Altos, Campina Verde, Araguari, né? Araguari, Berlândia, Catalão, oi? Caldas Novas é bom, hein?
Mas depois que eu conheci a Olímpia, mais nunca. Mais perto para nós aqui. Eu tenho uma preguiça daquela estrada para Capitólio. Estrada para Caldas Novas dá uma preguiça. Não. Capitólio, tá aí. Temos 14 cidades. Pronto. Vamos ver agora os horários. Os horários. Para facilitar a minha vida, vocês já aprenderam esse comando insert, né? Já estão craque nele. Eu vou cadastrar os horários usando a opção de inserir aqui do PHPMyAdmin, que vai ficar mais simpático. Os horários, eu também acho que eu coloquei autoincremento. Sim, coloquei autoincremento. Então, se a gente olhar aqui na estrutura dos horários, eu não preciso informar o ID, que ele vai ser preenchido automaticamente. Então, eu vou ter o dia da semana, nós combinamos é domingo. Então, no domingo, saindo às 14 horas, com previsão de chegada às 18, nós temos um busão saindo de Uberaba, destino a Uberlândia. Então, na segunda-feira, no domingo, que é o dia da semana 1, sai às 14, chega às 18, 4 horas? Não, daqui Uberlândia é 2 horas, 16. Sai às 14, chega às 16 de Uberaba para Uberlândia. Continuar, tá lá, ó, cadastrado o primeiro. Vamos inserir mais um horário. Agora nós vamos colocar na segunda-feira, saindo às meio-dia, chegando às 19. Nós temos um busão que sai de Uberaba com destino a Campinas. Mais um horário. Na quinta-feira, saindo às 21, chegando às 4 da madrugada, nós temos um busão que sai de Araguari com chegada em Campinas. Temos já aqui, então, 3 horários cadastrados. Já dá para a gente ter uma noção. Já tem os horários, já tem os busões, os fabricantes e as cidades. Agora é passageiro, pessoa e fazer algumas viagens. Então, aliás, pessoas. Vamos cadastrar algumas pessoas aqui. Sabe como é que eu faço? Costumo fazer isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Eu pego uma lista com o nome de pessoas de qualquer lugar aqui. Por exemplo, vim aqui, lista de pessoas, aí ele completou. O mais ricas do mundo foi o Google que completou, tá? Aí eu vou dar uma de preguiçoso aqui, vou copiar esses nomes. Só que eu preciso botar isso aqui já dentro do... Aqui. Vou botar você aqui dentro, porque fica mais fácil. Eu venho aqui, preencho. CNH não precisa, data de nascimento... Data de nascimento, sexo masculino, continuar. Pegar o próximo. Titio. Cadastrar o titio agora. Titio. 2000 nada. 1975. 75, 10, 12. Sexo masculino. Pronto. Pegar o próximo. Cadastrar esse cara aqui. 1965, 2, 23. Masculino. Quem é esse cara aqui? Esse aqui eu não conheço, não. Esse Larry aqui. Ellison.
Quem conhece? É do Google? Não sei o que é. Ninguém conhece, não? E esse aqui é do Google, né? Larry Page. Nós precisamos colocar alguém de motorista aqui do busão. Vai ser esse cara aqui. O CNH dele aqui. E cadê o próximo? Cadastrado mais um passageiro. Um brasileiro aqui. Achei que ia ter mais nomes. Pronto, já cadastrei aqui algumas pessoas, agora já dá para cadastrar algumas viagens. Então, vamos às viagens. Vamos cadastrar uma viagem. Então, uma viagem. Eu vou ter uma viagem. Deixa eu tentar aqui. Eu vou deixar aqui os horários. Vou abrir os horários aqui em duas abas. Então, eu tenho o horário 1, horário 2, horário 3. Vou fazer uma viagem aqui do horário 2. O horário 2 é na segunda-feira. Sai meio-dia, chega às 19, com origem em Uberaba e destino Campinas. Então, viagem para o horário 2. Então, o dia é segunda. Então, eu tenho que pegar aqui uma segunda-feira. Vai ser a viagem que aconteceu segunda, agora é dia 18. O ônibus é esse aqui. O horário é o horário 2. O motorista, agora eu não lembro quem foi que eu pus de motorista, senão vai um motorista sem CNH. Vai ser esse aqui, vai. O preço é R$ 129, o preço dessa viagem. Então, agora eu já tenho uma viagem que aconteceu segunda-feira a R$ 129 do horário 2, que é o motorista 6. Aí, para essa viagem agora, eu posso pôr as passagens. Então, vamos lá. Eu tenho o passageiro Bill Gates, foi na viagem tal. Tenho mais uma. Vamos, computer, vamos, computer. Tentar de novo. Caiu. E eu vou mostrar para vocês, assim que a gente terminar de preencher esses dados aqui, que o resultado final que a gente tem é muito parecido com aquela planilha que a gente fazia nas primeiras semanas de aula. Deixa eu ver se vai abrir. Parece que deu uma travada no data center lá. Eu vou dar um print nessas telas aqui e vou montar e vocês vão ver que é muito parecido com aquelas planilhas que a gente fazia. Por isso que é interessante
Porque olha só, o trabalhão que eu tive de fazer o projeto no Workbank, depois implementar esse projeto num banco de dados real, depois inserir dados aleatórios, para depois eu conseguir enxergar para ver se é a situação ideal ou não. Então, se você faz o rascunho da planilha primeiro, você ganha. Você ganha tempo. Porque aqui, se eu tiver que mexer no projeto, eu tenho que voltar no Workbank, mexer lá, e provavelmente eu tenho que jogar esse banco de dados fora e criar ele tudo de novo. Ou se eu for tentar fazer alterações, pode ser mais trabalhoso do que apagar o banco de dados. Deixa eu cadastrar mais algumas viagens aqui. E eu já faço os prints aqui para a gente ver como é que ficou. Talvez eu tenha que cadastrar uma segunda viagem aqui para... Deixa eu cadastrar uma segunda viagem e aí a gente já parte para finalizar com esse print. Eu vou pegar uma viagem aqui para o horário, vou pegar para o primeiro horário, que é o horário 1, das 14 às 16. O horário 1 é na segunda. Então, eu vou fazer uma viagem na segunda, no domingo. Se é no domingo, eu vou pôr dia 17. Pegar esse busão, o horário é o horário 1, o motorista vai ser esse cara aqui, e o preço vai ser R$80. Então, vou colocar algumas passagens agora para essa viagem 2. Aqui eu tenho 4 passagens vendidas na viagem 1, e eu vou colocar agora alguns passageiros para a viagem 2. Passagens. Vou colocar 3. Pronto, agora eu vou fazer print das tabelas e vou montar aquele desenho que é praticamente aquela planilha que nós implementávamos nas primeiras semanas de aula. Vou colocar aqui, depois eu aumento um zoom. Vamos lá. Fabricantes. Colocar na mesma forma com que está o desenho do projeto. Então, o projeto está desenhado assim, ó, fabricantes em cima, cidades embaixo. Vou colocar do mesmo jeito, fabricantes aqui, cidades embaixo. Depois eu tenho o ônibus ali em cima, deixa eu pegar a tabela de ônibus. Tabela de ônibus. A tabela de ônibus aqui. Depois da tabela de ônibus, embaixo temos a tabela de horários. Vamos pegar a tabela de horários aqui, então. Horários. Tabela de horários aqui. Agora, a de viagens. Tabela de viagens. Vou colocar a tabela de viagens aqui. E, por último, passagens e pessoas. Pessoas. Pessoas ficam aqui embaixo. E passagens. Passagens. Fica aqui em cima.
eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui um pouquinho. Será que eu consigo organizar isso aqui? Tentar, né? Chegar isso aqui bem pro cantinho. Isso aqui. Vamos subir para cá. Eu tinha que ter uma opção de visualizar aqui, mas aqui 880. Vai ser mais fácil ficar aqui no 100% mesmo. Bom, vamos ver as ligações aqui. Olha lá. Vamos aos relacionamentos. Esse aqui, 1. Tem esse ônibus que é do 1, esse ônibus que é do 1 e esse ônibus que é do 1. Aí, quais os horários nós temos? Aqui, ó, esse aqui sai de Uberaba e vai para Uberlândia. Esse aqui também sai de Uberaba e vai para Campinas. Esse horário. Só para a gente ter uma ideia. Então, olha só, eu tenho aqui um horário que é é domingo. Então, no domingo sai às 14, chega às 16, sai de Uberaba com destino a Uberlândia. E aí, para esse horário 1, nós tivemos uma viagem que aconteceu no dia 17/7, com esse ônibus aqui, ó, o EC 4355. Deixa eu achar esse ônibus aqui. Aqui o ônibus. Então, deixa eu mudar aqui para um lápis, que eu consigo... Esse WEC 4355... Deixa eu engrossar essa linha aqui. Esse WEC 4355 é o ônibus que foi usado nessa viagem, que saiu no dia 17/7, com o motorista 3, que é esse cara aqui, custou R$80. Essa viagem 2 teve 1, 2, 3 passageiros. Quem eram os passageiros que foram nessa viagem? Foram os passageiros 2, o Bill Gates, o próprio motorista comprou passagem. Olha que doido. Viu uma inconsistência aqui? O motorista comprou passagem para a viagem que ele ia dirigir. Olha aí. Olha que loucura, hein? E o 4, que é o Larry Ellison. Percebe? Então, com isso aqui, ó, a gente, para encerrar, podemos repassar os itens do exercício para ver se estão todos os pontos contemplados. Vou colocar isso aqui embaixo e a gente vai conferindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo... O que dá? De cada ônibus, qual fabricante, ano e capacidade? Então, os ônibus estão aqui. Deixa eu limpar esses, que aí eu consigo ir rabiscando e explicando. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. Colocar isso aqui em cima. Pronto, aí eu consigo ver os dois, fica mais fácil. Qual o fabricante, ano e capacidade?
capacidade está aqui, o fabricante está aqui, e daqui eu vou lá e sei qual que é o fabricante, e a capacidade está aqui, o ano de fabricação está aqui. Então, esse item está ok. Número da habilitação dos motoristas. Como é que eu sei quem são os motoristas? O motorista está aqui, motorista 6 ou motorista 3, motorista 6 está aqui, a habilitação dele está aqui. Agora, esse motorista 3 aqui, ó, está sem habilitação. Tá inconsistente esse cadastro. Precisa pedir ele lá o número para cadastrar aqui. Tabela de horários, considerando horário de saída e chegada, cidade de origem e previsão de chegada. Então, nossa tabela de horários está aqui, ó. Como é que ela funciona? Eu tenho um horário no domingo, que sai às 14, com previsão de chegada às 16, que sai de Uberaba, com destino a Uberlândia. Tenho um outro. Vamos ver esse horário 3. Isso aqui é na quinta-feira, sai às 9 da noite, chega às 4 da manhã, sai de Araguari, com destino a Campinas. Então, essa é a minha tabela de horários, que contempla horário de saída da cidade de origem e previsão de chegada na cidade de destino. Está contemplado. Quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo? Tá fácil, hein? Pego pelo dia. Esse período de tempo, eu venho na data das viagens. Aqui, no dia que aconteceu as viagens, eu separo esse período de tempo. E aí eu quero saber quais são os ônibus. Está fácil. Aqui eu pego os ônibus e vejo quais são esses ônibus aqui, ó. Então, está fácil de saber quantas viagens cada ônibus fez em determinado período de tempo. Quantas horas de viagem cada motorista trabalhou na semana, no mês ou certo? Bom, tá fácil também. Aqui, ó, eu tenho um motorista. Então, eu pego o motorista. Vejo qual que é o horário que ele fez. Então, por exemplo, esse motorista aqui, ó, no horário 1, é esse horário aqui, ó. Ele saiu às 14 e chegou às 16. Então, nessa viagem aqui, esse motorista trabalhou 2 horas. 2 horas. Ah, na semana, no mês ou no ano? Aí é só separar o intervalo de datas. Eu vou saber exatamente quantas horas de viagem cada motorista trabalhou. Na semana, mês ou ano. Vai definir semana, mês ou ano, é separar aqui pela data as viagens daquele motorista. Quantidade de passageiros em cada viagem. Também está fácil, né? Tem essa viagem 1 aqui, ó. Essa viagem 1 teve 4 passageiros, ó. 4 passageiros na viagem 1. A viagem 2 teve apenas 3 passageiros. Então, esse também está contemplado. Valor recebido em passagens em cada viagem, mês ou ano. Só quero saber quanto que faturou uma viagem, como é que eu faço? Essa viagem aqui custava R$80. Teve 3 passageiros, 80 vezes 3, R$240. Se é em cada viagem, mês ou ano, aí a questão de mês ou ano, eu vou separar as viagens daquele intervalo de tempo que me interessa. Então, esse item também está contemplado. Qual o cliente que mais fez viagens pela empresa? Então, eu tenho que ver aqui, ó. Qual o código de passageiro mais apareceu aqui, ó? Então, eu tenho o 2. O 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu 2 vezes. Então, é o passageiro 2 e o 3 empatados com 2 viagens cada um. Qual o cliente mais idoso? Aí eu tenho que vir aqui ver o cara mais velho na data de nascimento. 88, 75, 65, dou-lhe uma, 65 ganhou. Então, meu passageiro mais idoso nasceu em 1965.
Quantos clientes do sexo feminino fizeram viagem no mês anterior? Vou pegar as viagens do mês anterior. Dessas viagens, eu separo as passagens e das passagens eu identifico os passageiros e faço essa contabilização. Qual a cidade que recebeu o maior número de passageiros no mês anterior ou ano passado? É a mesma lógica. Eu vejo as viagens no período que me interessa, vejo os passageiros e pelo horário, eu vejo a cidade de origem e destino e sei qual a cidade que recebeu o maior número de passageiros. Finish. Missão cumprida. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou preparar a próxima atividade, que vai ser a atividade 12. Essa é a atividade 11, que vocês devem ter enviado por e-mail na semana passada. E eu já vou preparar aqui a atividade 12 e mando no grupo do WhatsApp o link para ela. Fechou?